canta, seus males espanta? Será que sim? Nessa época de pandemia, nós vimos vários tipos de tratamento, mas um chamou mais a atenção para aquelas pessoas que ficaram em casa ou então para aquelas pessoas que quiseram descontrair um pouco e ter uma vida um pouco diferente. O canto, a música, é isso mesmo. E sobre esse será o tema hoje do nosso Sala de Entrevistas. O meu convidado é o maestro Reinaldo Reppers, que já está aqui com a gente no estúdio. Maestro, é isso mesmo? Quem canta seus males espanta, literalmente? Boa tarde. Boa tarde também aos nossos telespectadores. Eu creio que é uma frase que veio bem a calhar nesse período que a gente está passando, né? Porque muita gente passou por muitas dificuldades e quando você se propõe a trabalhar algo que você gosta, que lhe dá um prazer, com certeza muitos dos males vão deixando a gente e vão nos abandonando. Eu acho e creio que veio muito a calhar a frase, sim. A gente estava conversando que chegou a ser recomendação médica a musicoterapia, procurar música e de forma profissional ainda melhor, né, maestro? Sim, mais do que a musicoterapia, qualquer curso que envolva música, né? Como a gente tem uma comunidade de professores de música, seja instrumental ou de voz, a gente conversa muito sobre esses assuntos e um deles que foi levantado foi esse. Muitos dos meus colegas, inclusive eu também, recebemos alunos com indicação médica. Disse, você vai fazer esse tratamento aqui, você vai se cuidar dessa forma, vai fazer um exercício, mas procure também algo que lhe dê prazer, algo que você goste, algo que você gostaria de ter feito há muito tempo e nunca fez, porque é isso que vai lhe ajudar. E as pessoas deram o clique, puxa, nunca fiz a minha aula de música que eu tanto quis. Então é o momento. E veio nos procurar para fazer aula de canto, de teclado, de piano, o que vem à mente dele que ele pensa, isso vai me fazer bem. E realmente fez muito bem. Todos eles tiveram um bom resultado. Quando as pessoas vão procurar vocês, né, os maestros, enfim, os professores, eles já chegam assim numa ideia, não, eu sempre quis tocar violão, aí dá 2, 3 aulas, não, eu odeio violão, quero trocar outra coisa. É nesse esquema, ou então as pessoas já vão, não, eu tenho um sonho de tocar isso, eu sempre vi tal artista que eu gosto e eu quero seguir aquele caminho. Tem isso? Tem muitos que já vêm definidos, né? Viram um pai, um tio ou alguém que gosta muito que tocava violão e vem com esses sonhos, eu quero tocar violão. Eu acho que com o tempo, o professor, aquele que é experiente, ele já tem um tino, então ele já vê algumas coisas, né? Então, quando a criança é muito jovem, muito pequenininha, por exemplo, eu já não aconselho violão, né? Eu tenho 6, 7 anos de idade, quero tocar violão. Eu já sei que ele vai tocar por um tempo e vai se cansar e vai acabar abandonando, ou vai se sentir desmotivado. Então a gente indica, para começar, ou um teclado, ou um ukulele, que é lembra um cavaquinho, só que ele tem as cordas de nylon, então ele é mais leve. E tá super em alta ele agora, né? Super em alta, nossa, ele deu assim um salto, tipo, muita gente não conhecia, e de repente, assim, é o meu primeiro passo, e realmente está sendo o primeiro passo para muitas pessoas, isso seja para adultos e crianças. Mas a gente tem muito disso de indicar as coisas, né? Então, às vezes o aluno vem que só quer fazer aula de violão. Aí o professor está aqui tocando e vê ele cantando. Diz, puxa, mas tem uma voz legal, hein? Capaz e não sei o quê. Não canto. E aí o que acontece? Daí você vai explorar um pouco, sabe que a família toda canta, toda a família toca. Daí ele se sente um pouco diminuído. Não, peraí, minha família toda, quem sou eu para aprender a cantar? E de repente a pessoa, não, vem cá. E a pessoa faz duas, nossa, mas a minha voz é legal. Então vai muito do tino do professor observar se ele deve seguir aquele caminho que ele escolheu ou se você começa a mostrar ramificações que vão dar um resultado legal também e ele vai se sentir mais entusiasmado, mais preenchido por conta daquela outra arte que seja, né? Até porque em toda festinha tem um que canta, tem um que, qualquer reunião, seja da igreja, seja da família, tem um que canta, um que toca violão e todos os outros que atrapalham, eu costumo dizer assim, né? Porque começa uma música, tem uns 10 desafinados no meio. Eu não digo que eles atrapalham, mas eles são corajosos, né? Muitos deles são corajosos. E eu acho que a coragem é o primeiro passo, né? Porque o perigo mora ali, né? A desafinação, o medo de errar, ele mora ali. Mas tem hora que a gente precisa ir com medo mesmo. Porque se a gente nunca se arriscar, a gente sempre vai ficar nessa, não é pra mim, não serve pra mim, eu não sou um artista.
E a ideia aqui, quando você vai procurar uma aula de canto, 90% são aquelas pessoas que gostam de cantar num karaokê, que gostam de acompanhar o familiar, que, poxa, mas o meu irmão canta, toca tantos anos assim e eu nunca pude acompanhar. É aquele que vai, vou cantar baixinho, mas tá lá, não tá atrapalhando, sabe? Então, essas são a maioria das pessoas. Não é para virar um artista. Tem aqueles que sim, eu já toco em barzinho, quero melhorar minha arte, o meu sonho é participar de um The Voice, de um programa assim, e beleza, também vamos poder ajudar do mesmo jeito, mas a maioria é aquele que quer se sentir bem, cantando no chuveiro, cantando no karaokê ou cantando com os amigos, né? E a questão das crianças, a introdução delas, como o senhor disse, né, às vezes os pais também querem que ele toque determinado instrumento, ou a criança se encanta porque o pai já toca, quer aprender, e não é o momento. Tem uma idade certa, professor, para introduzir algum instrumento musical? Eu não diria a idade certa, mas tem um momento, né? E isso não é a idade. O momento mais importante é quando a criança quer. Porque o que chega às vezes para mim é aquele pai que sonha no filho que ele não pode fazer. Eu nunca pude, mas agora eu posso dar uma aula de piano pro meu filho. E aí o aluno, ele odeia piano, ele não gosta de piano. Então tem o momento da criança. Aí a criança vem, eu quero que o meu filho faça aula de piano. Daí eu faço 1, 2 aulas e eu vejo que ele, nossa, professor, que legal o ukulele. Professor, que legal o cajón. Chocalho. Mas eu gosto de cantar. Então eu vou explicando isso para o pai, vou buscando esses sinais da criança e vou direcionando para esse caminho, né? Então, assim, falando diretamente de idade, tem uma certa idade ali entre 4, 5 anos, até uns 7 anos, que a gente chama de um momento de musicalização, que é onde a gente apresenta toda uma linha para a criança. Você pode seguir percussão, você pode aprender a cantar, você pode aprender a tocar o piano, Então você mostra várias coisas e a gente vê para onde ele se encanta mais. E aí a gente vai fazendo esse jogo, né? De ensinar uma leitura musical de um jeito mais simples, ensinar a cantar com músicas mais simples, mas isso vai introjetando muita coisa dentro dele, né? Ele vai entendendo escalas musicais, ele vai entendendo a harmonia, como funciona, que aqui tem um campo harmônico que você tem que cantar dentro dele. Então, tudo isso acontece nessa primeira idade. A partir dos 7, 8 anos, você já pode ser um pouco mais disciplinador, vamos chamar assim. Agora vamos focar mais no instrumento, vamos entender como ele funciona. Daí, a partir dali, a gente já pode focar um pouco mais, porque a gente pode exigir que ele já tenha mais uma capacidade, assim. Mas é o momento. Até porque as aulas, elas não consistem só em pegar o instrumento e sair tentando tocar, não. Tem leitura de partitura, aprender as notas, enfim, se é vocal, tem tom, tem subtom, aquela coisa toda, né? Quando se trata de vocal, que é a minha maior especialidade, assim, tem muita coisa envolvida, né? Eu costumo dizer que tem três pontos assim que são bases da técnica vocal, que é a musculatura, o fluxo aéreo e o shape, né? Músculo é a quantidade de consistência que você usa. Você pode cantar com muita força ou você pode cantar bem baixinho, airado. Então, aqui existe já uma grande diferença. Quando você fala em fluxo aéreo, quanto ar você está usando? Você está desperdiçando seu combustível? Você está usando ele da maneira certa? E o shape é o que a gente chama de trato vocal, que é todo o espaço que ressoa esse som. Então, só aqui a gente tem muito material para trabalhar, né? Então, como você perguntou, a ideia não é só chegar e tocar, também não é só chegar e cantar, né? Tem todo um preparo, a gente faz todo um exercício, um aquecimento, você manda exercício para o aluno fazer em casa, então não é da noite para o dia. Alguns já vêm meio que prontos, a gente tem que dar o braço a torcer, porque tem gente que está bem pronta, chega ali e vai, canta alguma coisa para mim, daí o que eu vou fazer contigo, pessoa? Nem sei, tô brincando, sempre tem o que fazer, né? Tem que arrumar um pouquinho. A gente que estuda há anos tem coisa para melhorar, então todo aluno tem para melhorar. Mas tem aquele que vai começar do beabá. Ele pode ter 20 e poucos anos, 30 anos, mas ele vai começar como uma criança, musicalizando mesmo, sabe? Então cada um tá no seu tempo e a gente respeita muito isso. Existe voz feia para cantar, maestro? Olha, eu não digo a voz feia, mas existem ajustes que podem ser melhorados, né? Então a pessoa chega lá, às vezes ela tá cantando assim, todo apertado, você vai só, experimenta desse jeito, sente essa sensação, abre um pouco mais a boca, deixa o maxilar cair, bota a língua em outro lugar, deixa o teu paladar. Então tem muita coisa que você pode ajustar, que daí a voz, ela muda o timbre. Acho que a voz feia que você se refere é aquela pessoa que soa, nossa, que voz rachada, que voz anasalada, sanfanho, desse jeito. Então isso
tudo é ajuste. Então, para umas pessoas isso soa feio. O que soa mais, vamos dizer assim, que é mais preocupante, é o tal do desafinado. E aí são outros ajustes, né? Que aí o desafinado dói mesmo no ouvido. Maestro, nessa questão ainda das aulas, a gente vai para um pequeno intervalo, a gente volta já, mas já vou deixar a pergunta elaborada. É que quando as pessoas chegam ali, as crianças, os adolescentes, tem muito adolescente também que pegou gosto pela música nessa época de pandemia até para desestressar, né? Quando eles chegam que eles têm que estudar, qual que é a reação deles? Depois do intervalo o maestro vai contar isso pra gente. A gente volta já. Voltando então com o nosso Sala de Entrevistas, hoje recebendo o maestro Reinaldo Reppers, falando sobre música, inicialização de música das crianças, dos adultos, adolescentes e também dos estudos das músicas. Como eu deixei no intervalo, né, a pergunta antes do intervalo, para o maestro, quando a pessoa chega lá e vê que tem partitura para estudar, nota, subclave, clave de sol, de fá, enfim, que ela vê aquilo ali, mas eu só vim aqui para desestressar, ele está me dando compromisso, como é que fica essa relação? Olha, eu creio que essa mensagem não é só para os adolescentes, né? Vou mandar uma mensagem para os meus alunos também, eles que vão assistir. Muitos dos meus alunos são bem avessos a isso, porque o exercício, principalmente na técnica vocal, ele é muito, muito necessário, porque é ele que vai mudar o seu comportamento. Então, aquilo que nós falávamos antes do intervalo sobre o desafino, sobre a voz anasalada, ou a voz fanha, ou a voz rachada. Então, isso tudo vai mudar com um novo comportamento. E o novo comportamento é aquele exercício que o professor dá para você repetir todos os dias em casa. É aquilo que vai trazer uma nova memória muscular. Então, é bem isso, espelhamento neuronal. Você precisa mudar isso aqui para o seu cérebro, encontrar esse novo ajuste para ele começar a repetir. E aí, lá na música, lá na frente vai aparecer. Mas isso tem que ser repetido, repetido, repetido. Quando você faz qualquer exercício numa academia, o professor vai lá e te corrige. Não, ó, a postura e tudo mais. Na aula de canto não tem nada de diferente disso, porque a gente está mexendo em músculos aqui também. Então, quando o professor diz, ajusta mais, abre mais a boca, pensa nesse som de bocejo, agora faz, em vez de frente, percebe? O som é muito diferente. A nota é a mesma, só que o timbre muda muito. Então, isso não é uma exclusividade dos adolescentes, que são meio avessos ao exercício. Mas o professor que é bom, ele nota, essa semana tu não fez exercício. Professor, não fiz mesmo. Que vergonha, não sei o quê. E aí passa 2 semanas e... Tá, e aí? Não fez de novo? Que não deu tempo. Gente, o exercício é de 5 minutos, né? Quando é instrumento, já é um pouquinho mais. Então, o professor passa um exercício de 15 minutos, 10 minutos. Mas se você não fizer todos os dias, o seu dedo não vai calejar, você não vai ter memória musical de dedilhar os dedos no teclado e você não vai entender isso aqui, tá? Então, precisa muito do exercício. Voltando a falar só um pouquinho ainda de Covid, pandemia, que é uma situação que a gente está vivendo ainda, o senhor teve algum aluno que fazia aula, o senhor pegou Covid, voltou e está tendo o desafio de reaprender, vamos dizer, porque alguns ficaram entubados, outros que não ficaram entubados tiveram problemas pulmonares, algum tipo de lesão, sequela, o senhor já chegou a pegar caso assim? Eu peguei muitos dos meus alunos, pelo menos uns 6 ou 7 tiveram Covid, mas assim, entre eles, nenhum deles teve nada grave, né? Isso inclui também os meus corais, nenhum dos meus cantores teve nada grave, assim, que teve sequela, que teve mudança, não, foi tudo muito tranquilo quanto a isso. O que eu notei entre os professores, né, a gente também conversa muito, e todos os meus colegas professores pegamos Covid, eu também peguei. E por incrível que pareça, isso não é um dado científico, tá? Mas todos nós melhoramos a voz. Não sei se foi por conta de algum cuidado que a gente teve a mais, a gente começou a tomar mais água, a cuidar mais da alimentação, porque o Covid tem isso. Se você está bem de saúde, você acaba se cuidando, você acaba mudando alguns hábitos e esses hábitos vão refletir em tudo na sua vida, né?
Inclusive, eu engordei 10 quilos e consegui recuperar os meus 10 quilos, deixei eles tá todos bom. lá de fora. Foi por conta dessas mudanças de hábito, assim. Então, eu não tive nenhum relato de pior ou de alguém que perdeu a voz e não recuperou. Nesse sentido, assim, todos eles estão bem, graças a Deus. Que foi uma preocupação também de muita gente, né? Ainda mais o pessoal da música que tocava em barzinho e tal, que deu aquela parada, né, grande, por causa das medidas restritivas, e muita gente acabou desistindo. A gente teve muitas baixas, né, no meio musical, porque as pessoas tiveram que ir para outros rumos, né? Foi. Nesses casos de gente que eu conheço que toca barzinho, que fez aula comigo e tudo mais, eles tiveram uma perda significativa na consistência muscular deles, então a gente teve que fazer um retrabalho, né, de exercícios que eles faziam lá no início, a gente teve que recomeçar, novos aquecimentos para que eles recuperassem essa questão de tônus muscular, mas não foi nada grave. Agora, quanto a pessoas que se entubaram, aí sim, aí eu creio que foi muito, muito mais difícil, porque você tem ali um tubo que fica com as suas pregas vocais abertas o tempo todo, então deve ter criado ali calos, pólipos, então eu creio que nesse caso teve que fazer algum tratamento. E como eu disse, eu não tive nenhum caso assim, mas eu creio que foi bem mais grave. E, maestro, como o senhor disse, a sua técnica é mais vocal, né? Dá aula de todos os instrumentos, mas é mais para o vocal. As crianças estão sendo introduzidas também nos corais, né? Pelas cidades, isso é muito benéfico para elas também, questão disciplinar, enfim, tudo, né? Tudo bem rígido, né? Sim. Os meus corais, eles têm uma característica de ser um pouco mais soltos, né? Quem me conhece sabe dos corais que eu tenho na Içara. Estamos em conversa, inclusive, sobre o coral infanto-juvenil, novamente para voltar, quem sabe no Natal cantar alguma coisa, né? Mas estamos em conversa ainda. Mas quando a gente tinha, a gente notava um gosto muito grande, né, deles participarem assim. E, obviamente, a gente aproveita para introduzir a história da disciplina, até porque, assim, o que eles gostavam muito do ensaio, mas a participação numa apresentação é assim, né, é o auge. Então, a gente tinha a coisa, se você quer participar da apresentação, você tem que vir aos ensaios, senão você fica fora. A criança ficava fora uma vez só. Nas próximas, ela nunca mais faltava. Então, essa questão de disciplina, ela vai ser usada no dia a dia para a vida delas também, né? Então, é uma coisa muito benéfica em todos os sentidos, com certeza. E é uma coisa que a música traz também, né? Porque às vezes as pessoas pensam, vai ser música, não tem futuro, vai ser... E a gente tem grandes nomes da música que são pouco conhecidos no Brasil, mas que fora são uma sumidade, como o próprio André Matos, falecido já, era um maestro que muita gente torce o nariz, que era roqueiro, louco. Que pena, mas né? era uma sumidade, né? Um nome conhecido internacionalmente e aclamado internacionalmente, né? Sim. Muito mais do que você fazer sucesso, como foi o caso dele, é você entender que a música, ela vai te levar para muitos lados bons. Ela nunca vai te trazer desprazer, né? Então, você tem que entender que, estou aprendendo teclado, você vai ter um degrau aqui, de repente você vai dar um saltinho. E aí você vai seguir muito tempo aqui linear, daí você vai dar um saltinho. Mas esses pequenos saltos, daqui 1 ano, 2 anos, você vai ver que se você é um baita músico, você consegue fazer muitas das coisas que você não fazia 2 anos atrás, e isso vai te trazer uma satisfação. E eu creio que essa satisfação de você entender que você cresceu em algo, vale muito mais do que fazer sucesso em qualquer situação. Você se reconhecer como outra pessoa. Então, esse é você se olhar lá atrás, eu praticava um esporte, hoje eu sou melhor, eu praticava algo na música, hoje eu sou melhor. Qualquer linha nesse sentido vai te dar uma satisfação maior. Como a gente começou lá no outro bloco, a questão da terapia musical veio com tudo. Quem não pôde fazer aula presencial foi para o YouTube, foi para as plataformas, e com o seu também não foi diferente, teve aula online? Teve. Lá no início da pandemia, a gente teve esse cuidado, né? A gente parou por um tempo, porque não se conhecia nada disso. E logo que a gente viu essa ideia de fazer as aulas online, que é uma prática que eu já faço desde 2017, que foi o primeiro curso que eu fiz, ele era mais focado nessa ideia online, porque eu poderia alcançar qualquer pessoa do Brasil, né? E então a gente seguiu com os alunos presenciais também nessa ideia, né? Hoje os alunos já voltaram, tem uma sala maior, onde a gente mantém um distanciamento e tudo mais,
Mas eu tenho alunos online na Bahia, eu tenho aluno no Pará, eu tenho aluno no São Paulo, eu tenho aluno no Rio Grande do Sul, que faziam aulas online, inclusive Santa Catarina, um que mora em Gravatal, e fazem aulas online todas as semanas. E funciona da mesma forma. Seja instrumental, seja vocal, elas funcionam, né? Ainda bem que apareceu isso, a gente conseguiu se adaptar muito bem. O senhor falou que o ukulele agora é o instrumento sensação. Tem outros da velha guarda que continua em auge, a velha guitarra, tanto para... A gente vê também, né, muitos jovens que são introduzidos nas igrejas, que eles têm vozes lindas, que precisam ser trabalhadas, claro, para não ter problemas depois com o tempo de cansaço, de corda vocal, enfim. Mas os instrumentos, depois a gente fala dessa parte que eu já estou introduzindo outro assunto. Os instrumentos, tem algum que está na sensação do momento? Porque também tem fase, né? Como eu falei, a minha especialidade é voz, né? E hoje eu estou com 34 alunos, né? Contando com os online e os presenciais. E instrumento hoje eu dou para 2 alunas aula de ukulele, para 3 alunos aula de piano e só 3 alunos de violão. Então são esses alunos que eu tenho de instrumento hoje. O restante é mais aula vocal mesmo. Então, para mim, em alta é o violão ainda da velha guarda, né? E aí alguns hoje mostraram um interesse bem interessante, bem grande sobre o piano. Que o piano, ele, além de ser um instrumento harmônico, ele oferece um pouquinho mais de opções do que um violão para um aluno, né? A gente toca com as 2 mãos, então, nossa, essa harmonia é mais bonita do que o violão. E o violão, queira ou não, tem que criar um calinho, né? Sim. Então é um esforcinho a mais, né? Então eu vejo um interesse grande sobre os pianos, assim, e teclados. Ah, é bem legal, porque o instrumento... interessante. Inclusive que você disse que toca. Ah, já toquei. Hoje eu estou enferrujada. E deixa eu perguntar para a gente ir encerrando, então, essa questão, né, da introdução vocal, que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado também, porque pode ser prejudicial se não trabalhar a técnica certa, né? Pode criar calo, pode... Às vezes as pessoas perdem a voz constantemente, elas nem sabem por quê, né? Não sabem por quê. A fadiga vocal é algo muito comum, seja para aquele professor que fala o dia todo, ou aquela pessoa que só vai no ensaio e canta, por exemplo. Eu tenho um ensaio de 2 horas todo domingo. Chega no final do ensaio e tá desse jeito, né? A voz sumiu. Então, o preparo anterior disso é só o aquecimento. Mas muito mais que isso, você tem que preparar realmente a sua prega vocal. Se você é um maratonista, você não vai chegar no dia e querer correr 42 quilômetros. Você corre 5, depois 10, depois 12 e assim por diante. O preparo com um professor é essencial. O conhecimento de uma vez no otorrino por ano, e se for o caso, fazer tratamento com o fonoaudiólogo e ter um acompanhamento com o professor. Eu acho que quem usa a voz, assim como qualquer outro profissional, precisa de um acompanhamento. Então tá certo. Maestro, obrigado pela participação, papo super gostoso, super interessante, para as pessoas irem entendendo, até os pais, né, que querem colocar os filhos para fazer a prática de algum instrumento, também exercícios vocais, pessoal que atua nas igrejas cantando, enfim, tudo isso é conhecimento, voz e instrumento musical, terapia total, né? Eu que agradeço o convite, fico muito feliz de ter colaborado. Então tá certo, a gente vai encerrar o nosso sala de entrevista com uma música, então, maestro? Vamos. Então tá, então vamos com uma música aqui pra gente encerrar esses salas de entrevistas. Espero que você tenha gostado bastante. A gente tem o nosso canal do YouTube, do qual a entrevista fica lá também, @TV Primavera no Instagram e no Face, e o nosso canal do YouTube para você sempre estar seguindo a gente. Obrigado pela participação e pela companhia, maestro Reinaldo Repers. Reza a lenda que as crianças andavam pelas ruas e dormiam com os corinhos de ninar. Reza a lenda que houveram adolescentes de armadura e foram contra a ditadura militar. Reza a lenda que as pessoas decoravam faroeste, era chato quem não sabia cantar. Reza a lenda que eu ouvi de um sonhador, que o presente está carente de amor. Reza a lenda que os livros eram a internet, que as cartas eram nosso celular. Reza a lenda que os homens já sofriam de pensar em tirar uma garota pra dançar. Reza a lenda que as pessoas se encontravam mais e cultivavam amor. Reza a lenda que eu ouvi de um sonhador, que o presente está carente de amor. Todo dia é dia pra lembrar que temos tanto a fazer.
seja a diferença, tudo pode estar com você. Eu sei, és a lenda que eu ouvi de um sonhador, que o presente está carente de amor.